E aí galera, essa é a Arena Check-in, eu sou o Thiago Ramos e hoje a gente vai falar de NFL. Semana 18, couro comendo e vamos ver o que vai acontecer, né? Essa situação para muitos times aí que podem classificar, outros que não, outros já estão fora da brincadeira. Então é até uma semaninha boa aí para tu fazer aquelas brincadeiras nos bets, postar em jogadores, essas coisas. Então galera, solta a vinheta. Thiago Ramos. Arena Check-in. Bom, semana 18. Semana 18 é aquela semana crucial. Primeira coisa que a gente tem que comentar foi o desenrolar da situação que a NFL construiu por conta do adiamento do jogo, na verdade agora cancelamento do jogo entre Bengals e Bills, né? O que acontece? Na verdade, com esse adiamento, esse cancelamento, o Bills vai ficar com 12-3, Bengals com 11-4 e Bengals com 11-4 e o Kansas City vai ganhar, provavelmente se ele vencer o jogo dele, ele já vai ser seed 1. Na verdade, assim, existe possibilidade de alguns sorteios, a decisão da FC ser em local neutro, por conta de justamente dessas situações. Se o Bills vencer, se o Kansas City vencer, vai ficar Kansas por causa do confronto direto com o primeiro seed, mas vai ser uma decisão em campo neutro. Então, assim, são coisas que a gente vai... Acabou que foi uma decisão da NFL tentando transformar uma situação que acabou que foi uma decisão que eu, assim, não achei uma boa decisão, mas é uma decisão da menos pior, né? Não tinha, assim, situações... uma decisão que poderia ser tomada, assim, de... Por exemplo, colocar os times para jogar agora, no meio da semana que vem, você atrapalhar todo o planejamento do playoff. Correr uma semana, jogar, por exemplo, na semana que seria o Wild Card, jogar esse jogo, eu acho que seria uma opção. Seria. O problema você vai ter que desfazer do jogo do Pro Bowl e colocar uma semana a menos para os times se prepararem para o Super Bowl, que não é o interesse da NFL, porque ela não vai atrasar o Super Bowl. O Super Bowl é dia 12 de fevereiro, não vai haver alteração. E, obviamente, você dá 2 semanas, você tem todo o trabalho de mídia e marketing que acontece na semana do Super Bowl, que é muito interessante e muito vendável para a NFL. Por quê? A primeira semana que eles dão entre a final de conferência e o Super Bowl é uma semana que os times intensificam muitos os treinos, veem muitos vídeos e se preparam gracinhas para a final, para o Super Bowl. Na semana seguinte, até uma terça ou quarta-feira, já começa a semana da mídia, né? Já começa o marketing, já começa o fervo na própria cidade. Então todos os times vão para as cidades e provavelmente vai ter que dar um jeito de participar das coletivas, ir lá na fan zone, você leva alguns jogadores na fan zone, então é um marketing, faz parte. Então assim, complicado você só ter uma semana de intervalo. Então isso foi uma decisão, vamos respeitar e depois vamos seguir, porque o que seriam os cenários? Cara, hoje o cenário por exemplo, vamos pensar, quem já ganhou divisão? Quem já ganhou divisão foi Bills, Bengals e Chiefs. Esses 3 já estão classificados, assim como Ravens e Chargers. Esses 2 já estão classificados. Então, agora o que falta? Falta a divisão Sul, que vai ser disputada agora amanhã, no Saturday Night, um jogo específico entre Jaguars e Titans. Se o Jaguars vence, está classificado e o Titans está eliminado. Acabou não tem como o Titans se classificar com derrota. Já o Jaguars tem como classificar com derrota. Se ele é derrotado pelos Titans, ele perde a divisão, mas fica com 8-9. Se
Miami perde pro Jets, Patriots perde pro Bills e o Pittsburgh perde pro Browns, cara, fica todo mundo com 8-9 e como o time do Jaguars tem a melhor campanha dentro da conferência, dentre todos esses times, ele classificaria como o 7º seed, tá? Que aí vai enfrentar o Buffalo e dificilmente passaria do Buffalo. A chance do Jaguars avançar é justamente ganhar a divisão. Que aí você vai sobrar o 7º seed para quem? Hoje tem New England Patriots brigando, Miami Dolphins e Pittsburgh Steelers. Tem dois times que, assim, são os caras que não têm campanha negativa. Tio Bill e Mike Tomlin. São dois caras que o tempo todo ficam buscando campanhas positivas e se reinventam anualmente, tá? Então, por exemplo, vamos para o caminho mais fácil. Quem é desses times? Quem tem a facilidade de classificação? É o Patriots. Ele hoje é o que está classificado, seed 7. Então, uma vitória do Jacksonville e uma vitória do Patriots, acabou, PT saudações, vai dar Patriots. A questão é, Patriots joga com Bills, não é um jogo fácil. Então, existe boa possibilidade do Patriots ser derrotado. Aí agora, próxima time que tem mais chance, né? Que é o Miami. Se o Miami vence do Jets, acabou. Miami vencendo o Jets e o Patriots perdendo do Bills, que são dois resultados possíveis, a não ser por causa da situação de quarterback de Miami, passa Miami. E aí o Steelers ali no domingo torcendo para 2 derrotas de Patriots e Dolphins para ele ganhar do Browns e ele seguir. Por quê? Porque ele tem a pior campanha dentro da conferência. Hoje ele tem 4-7, enquanto que seus outros 2 contenders têm 6-5, tá? Então, esse é o ponto. Então, acaba que sendo... esse é o grande diferencial aí que pode estar quebrando o time do Pittsburgh. E o Pittsburgh ainda sofre pressão. Caso o Jaguars não vença no sábado, ele ainda vai ter que vencer. O Pittsburgh tem que vencer e rezar. Vencer e rezar para que o jogo acontecer. Caso contrário, está eliminado, que eu acho que é muito provável ele ser eliminado. Porque, se bem que não, né? Assim, porque dado esse jogo de Miami sem Tua e sem o Ted Bridgewater, cara, o Jets pode vir fazer uma graça. O Jets pode cometer o crime. Então, assim, esses são os cenários da AFC. Já na NFC, cara, na NFC a gente já tem classificados. Eagles, Cowboys, Giants. Ponto. Vikings, Tampa Bay, São Francisco. Cara, como é que tá isso? Caminho simples. Packers enfrentando o time em casa, o time do Lions. Cara, foi uma reviravolta fantástica. Assim, muito por causa da defesa, tá? Porque o ataque ainda está muito reticente. Mas, se o Packers vence, acabou classificado. Tchau e PT saudações. Lions e Seahawks vão procurar sua turma, né? E o Lions vencendo como é que pode chegar? Ele vence o Packers, né? Seahawks e Rams vai empatar, né? Ou perder. E aí, ou Seahawks e Packers perder, ou se for empate entre Lions e Packers e Rams, você vai ter o Commanders tem que vencer do Cowboys. Então, tem uma série de situações. Por exemplo, o Seahawks precisa vencer. O Seahawks precisa vencer e torcer para o Lions ou o empate, né? Se ele empatar com é difícil, vamos falar de empate? Se ele empatar, mas precisa vencer. Precisa vencer e o Lions precisa vencer o Packers. Ou seja, quem tem mais
situação é o Lions. O Lions precisa de derrota, precisa vencer seu jogo e derrota do Seahawks. O Packers basta vencer seu jogo. E o Seahawks vai estar de olho no outro jogo porque ele precisa vencer, mas precisa de uma vitória do Lions. Então, assim, são jogos que são tensos. E por isso mesmo, esse é o jogo do Sunday Night. Porque provavelmente já vai ter tido o jogo do Seahawks, já vai estar definido, e aí a gente vai saber quem vai ganhar a vaga. Se, por exemplo, se o Seahawks vencer, o Lions vai jogar para nada. E esse já joga sem interesse. Se o Seahawks perder, o Lions joga para a sua classificação. Esse é o ponto. Então vamos fazer um review rápido dos jogos, quando vão ser, tá? Então vamos lá, Kansas City e Las Vegas. Cara, Kansas City e Vegas, amanhã é um jogo de 6h30 da tarde. É um joguinho que garante o seed 1, vai ficar tranquilo, tudo isso. E aí vai ter o sorteio, pode ser o sorteio para ver onde vai ser a campanha, tudo isso, mas provavelmente ele fica sendo o seed 1, mas vai ter o sorteio lá para definir se vai ser campo neutro ou não. Beleza. Jets, Jaguars e Tennessee. Para mim, cara, é um jogo do grande ponto aqui. O time do Tennessee não tem quarterback. Você tá com um time sem quarterback, você tem um time só com Henry, e a defesa do Jaguars está mudando. Ela saiu de um 4-3 para uma 3-4. Hoje, o Caldwell mudou a defesa para quê? Para dar mais cobertura, principalmente para o jogo corrido. É uma coisa que eu falo desde o início lá. Pegar o meu primeiro vídeo e falar, cara, é uma divisão que corre muito bem. E a defesa do Jaguars foi se modelando para isso. E para chegar forte nos playoffs. Esse é o ponto principal e por isso que o time ainda está brigando. Por causa da defesa e por causa de uma sequência boa do Trevor Lawrence em relação a um jogo de passe. Ele vem numa sequência muito boa, consistente. Tá? Por quê? Porque tem muitos alvos, não são alvos espetaculares, mas são muitas opções. Então você tem o Jamal Agnew, que é um cara que é retornador, mas ele faz a função do slot muito bem. Você tem Kirk, tem Zay Jones, tem Ingram e tem Marvin Jones. Então são 4 caras que te dá dinâmica, é um ataque dinâmico. E o Etienne tem dia que acorda com a macaca. Quando ele acorda com a macaca, amigo, também esquece, foi o que aconteceu no último jogo. Tampa Bay e Atlanta. Cara, é um jogo que já está decidido, né? É um jogo que a gente vai ali só para constar. Depois da vitória ontem, na última rodada do Tampa sobre o Carolina, acabou a chance de todo mundo nessa divisão. Por quê? Porque quem garantiu o título da divisão foram os jogos dentro da divisão de Tampa. Ele conseguiu uma excelente campanha. Se ele vencer a Atlanta, serão 5 vitórias e 1 derrota. Ou seja, das 9 vitórias dele, 5 vieram dentro da divisão. Ou seja, uma divisão muito fraca, realmente, e ele não conseguiu performar, né? Provavelmente ele vai terminar com 6-3 dentro da conferência, também é outro dado relevante. Mas é um dado que preocupa, por quê? Se ele vai ter 9-3 na conferência, né? E provavelmente ele vai ter 0-5 fora. Ou seja, ele perdeu todos os jogos contra a Conferência Americana. Ou seja, um duelo no Super Bowl, a chance do Tampa Bay é bem diminuta, porque ele não consegue performar contra times da Conferência Americana, né? Então, isso é uma preocupação, tá? Mas, a gente sabe, Tom Brady, Super Bowl, playoff, muda de figura. Então, é uma preocupação aí, eles podem chegar nessa campanha que seria excelente, né? Mas você tem que se preocupar que eles perderam todos os jogos fora. Bills e New England. Cara, New England joga a vida, mas ao mesmo tempo o Bills quer jogar. Para quê? Para forçar uma vitória, colocar e deixar a NFL naquela situação de sorteio, de não sei o que, tarará. Porque eles precisam se afirmar. E com isso deixar New England numa situação ruim e garantindo uma campanha negativa para o tio Bill depois de um longo tempo. Minnesota e Chicago. Cara, Minnesota precisa mostrar serviço. Aliás, esse é um jogo interessante. Por quê? Porque no último jogo, o Justin Jefferson estava em busca do recorde do Calvin Johnson. Precisava de 200 jardas. Agora vai precisar de 187. E outro dado legal. O Justin Fields precisa também de 100 e poucas jardas para bater recorde do Michael Vick. Eu acho que é do Michael Vick. Então
Então, assim, ou do Lamar. Então, ele pode, com um jogo, se tiver um volume de corrida muito alto, ele pode bater o recorde do Lamar. Então, esse jogo pode ser um jogo interessante para recordes, tanto por parte do Fields quanto por parte do Justin Jefferson. Então, é um jogo interessante, sim, tá? Cincinnati e Baltimore. Cincinnati precisa vencer para botar pressão, porque em caso de derrota do Buffalo e vitória de Cincinnati, vai ter campo neutro num duelo, possível duelo que provavelmente vai ser um duelo entre Cincinnati e Buffalo, né? Se os dois vencerem naturalmente os seus jogos, vai ter um jogo entre os dois decidindo quem pode ir para final de conferência, né? Houston e Indianapolis Colts. Isso aqui é a baba a baba. Amigão, esquece essa parada. Houston conseguiu a segunda vitória na última rodada, na penúltima rodada contra o time do Titans, só para cometer o crime e deixar esse animado, né? Animado a essa disputa, porque se o Titans tivesse vencido, tanto Titans quanto o time do Jacksonville teria chance de classificar, alguma chance de classificar com derrota. Quer dizer, aí eu tenho que até lembrar, acho que não, porque seria muito ruim a campanha do Titans dentro da conferência. Mas esse aqui é a baba do tacho, a raspa do tacho. Ninguém vai querer ver esse jogo, né? Provavelmente nem os torcedores do Colts e do Texans vão querer ver esse jogo. Miami e New York Jets. New York Jets, cara, tá aqui só para trabalhar. Ele só quer botar água no chope do Miami, porque não tem chance de classificar e o Miami precisa dessa vitória. Por quê? Precisa vencer esse jogo e torcer contra o New England, que vai estar jogando ao mesmo tempo. Carolina e New Orleans também. Aqui, na verdade, vale muito jogo para decidir assim quem vai subir mais na classificação. Quem perde provavelmente vai ter um draft, vai subir no draft. E isso também provavelmente é um jogo que vai servir para Houston. Porque se o Houston, por exemplo, ganha o jogo, olha que interessante, se o Houston ganhar esse jogo e Chicago perder, o Houston não é mais first pick. Não vai ter o primeiro pick. Então isso também pode mudar, né? São coisas que podem dar uma mexida. E é engraçado que isso aconteceu num duelo entre Rams e Jets, que o Panther fez um tackle, né? E acabou que o Zach Wilson foi draftado pelo Jets e o Trevor Lawrence foi draftado pelo Jaguars. Ou seja, podia ter, se não houvesse essa intervenção do Panther, provavelmente o Trevor Lawrence estaria no New York Jets, né? Enfim. E aí vamos lá, Pittsburgh e Cleveland. É um jogo que o Deshaun Watson fez um grande jogo na última partida. Nos outros jogos ele não foi bem. Então, cara, será que ele vai querer cometer o crime e eliminar o Pittsburgh? Pode ser. Até porque vitória gera dinheiro no bolso. E é uma preparação para a próxima temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Giants e Philadelphia. Philadelphia precisa recuperar, porque sem o Hurts, eles não estão jogando bem, né? Não estão indo bem, não estão performando, e precisa chamar atenção aí. Por quê? Porque até a conexão entre o Minshew e o A.J. Brown tá legal? Tá, mas ainda não é isso tudo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que isso aqui é um jogo para a Philadelphia ganhar se o Hurts voltar, senão tem grande chance desse time organizado pelo Daboll conseguir chegar a 10-6, né? Dallas e Washington, apostaria também em Dallas. Eu acho que é um jogo que seria interessante o Washington colocar o Sam Howell para testar, para verificar, para ver como é que ele está numa velocidade do jogo de NFL. Ficou a semana aquela história de Taylor Heinicke ou Sam Howell. Vamos ver o que o Rivera vai fazer. Cara, eu colocaria o Howell e vamos testar o garoto. Vamos ver se ele tem punch. Até você decidir se você vai pegar ou não o quarterback, se você vai subir no draft ou não. E são decisões relevantíssimas, né? E aí vai lá, mais um jogo. Chargers e Denver. O Denver está numa situação do tipo, vou perder e aí vou entregar pique pro Seattle. Já pensou? Ele vai ter um pique 3, cara, e sendo que deu esse pique para Seattle. Olha só a situação. E aí, se ele ganha,
ele talvez atrapalhe um pouquinho essa expectativa do Seattle. Mas eu acho que vai dar Chargers, porque o Chargers precisa confiança, precisa chegar bem no playoff. Seahawks e Chargers. Seahawks precisa da vitória de qualquer forma. Chargers está com o Mayfield ali para fazer número, tentar conseguir um contrato ano que vem. Está motivado para isso. Mas não é um time que está jogando bem, não é um time que quer algo. Então, é mais um aspecto pessoal do Mayfield. São Francisco e Arizona, é atropelo do São Francisco, né? É o que a gente espera, até porque o Purdy está se preparando bem, encaixou bem no playbook, já é um cara que estava treinando com esse playbook e está funcionando. Então, eu acho que é um time que é contender a Super Bowl para mim. Para mim, ele é um contender a Super Bowl. E também é o seguinte, se São Francisco vence, Filadélfia perde e Dallas perde, vai ser São Francisco que ganha, que vai atingir o primeiro seed. Então também é muito importante essa vitória. Então para Filadélfia é importante, para Dallas é uma briga, é uma busca ali pela primeira posição também, então são coisas relevantes. E aí sobrou o quê? Detroit Lions e Green Bay Packers. Como eu falei, Green Bay conseguiu essa virada por conta da sua defesa. A defesa está muito forte, está intensa, o Special Teams conseguiu grandes jogadas e isso está dando uma estabilidade. Eu faria o seguinte, se eu sou o LeFleur, chamaria o Rodgers e falaria assim, Rodgers, vamos confiar na defesa, vamos usar mais o jogo corrido e vamos segurar um pouco você. Você não precisa dar tantos passes no jogo, pode ficar em 25 a 30 no máximo e a gente usar mais Aaron Jones e A.J. Dillon. Para quê? Para você criar forçar a defesa adversária, gastar tempo, deixar a defesa adversária em campo, confiando na nossa defesa e nos preparando para os playoffs. Eu acho que esse é o caminho da vitória para vencer o time que é explosivo do Detroit, que é um time super explosivo que acaba por conseguir coisas, mas ainda não é um time super confiável nem com o Jared Goff. Né? Mas ele tem Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams fez alguns jogos interessantes, então assim, tem explosão. E o Swift pode incomodar com o jogo corrido, que não foi utilizado pelo time do Minnesota na rodada passada. Então ele vai precisar estabelecer jogo corrido, incomodar a defesa do Green Bay para poder conseguir uma vitória que eu acho que hoje é mais para Green Bay do que para Detroit. E aqui, cara, a galera da Bet, o que você quer brincar? Porque o Fantasy acabou, né? Provavelmente a rodada passada foi encerrada, não tem mais nenhuma rodada de Fantasy, né? Mas essa é uma betzinha, você pode arriscar. Por exemplo, cara, dá para arriscar um DJ Moore, mais de 50 jardas. Dá para arriscar o Justin Jefferson recebendo muitas bolas e muitas jardas. O próprio Justin Fields correndo bem com a bola. Por exemplo, Josh Allen fazendo passe para touchdown. Por exemplo, Trevor Diggs não está tendo esse volume tão grande. Então, galera, se você gostou, joga sua bola de vez no sininho, deixa seu like e lembra, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente está lá.